E se eu te falar que conforto você encontra nos afetos, no descanso, em momentos de lazer, e que a vida não te oferece isso? E que se você tá esperando ficar confortável, eu preciso te dizer que não fica. A nossa experiência humana não foi feita para isso. E é por isso que a gente está o tempo inteiro encontrando formas criativas de continuar sobrevivendo. Pra quem não me conhece, eu sou a Lari. Toda segunda-feira eu tô aqui falando nesse podcast. Tem um livro chamado Rotina Criativa e Hábitos que Mudam. E, amigas, quero conversar com vocês sobre conforto. E te dizer que a vida, ela não foi feita para ser uma experiência confortável. Mas eu também acho que a gente precisa urgentemente fazer as pazes com o que nós chamamos de conforto. E precisamos entender que essa busca que a gente tem de ter um trabalho onde a gente ame o tempo todo, um relacionamento onde não há conflitos, um maternar onde a criança venha quase como um adulto e não como um bebê, é buscar uma vida irreal, é buscar uma realidade inventada na sua cabeça ou no imaginário coletivo da rede social e do que você vê por aí, com base em filtros. Quando a gente se fala de vida mesmo, a gente precisa entender urgente que é isso. Estamos sobrevivendo e estamos encontrando formas criativas de fazer a vida valer a pena. E o conforto, esse conforto todo que a gente busca, a gente até encontra, mas a gente encontra nos nossos afetos, a gente encontra no nosso descanso, a gente encontra nos nossos momentos de lazer. O problema é que quase nunca a gente tá nesses momentos. Esses momentos que devem se tornar mais raros são momentos curtos. Os nossos afetos, as nossas amizades, o nosso relacionamento na melhor versão dele não tá todo dia presente na nossa vida, tanto quanto o trabalho tá, tanto quanto as responsabilidades domésticas estão. E é parte da nossa jornada fazer com que isso se torne menos desesperador. E também interiorizar que não vai se tornar um mundo de fantasia, ou até mesmo, né, sei lá, o seu próprio conto de fadas. Agora que eu fiz essa introdução, essa entonação, quero falar duas coisas pra vocês. Quem tá me assistindo, gente, olha meu corte novo. Não ficou uma graça? Eu tenho que falar, né? Eu amei e tô me sentindo mais felizinha, porque sabe que a maternidade tem dessas, né? Principalmente a gravidez, a gente se sente meio zoada. Galera, sabe o que é? Muitas vezes quando eu tô atendendo as minhas mentoradas, interagindo com as minhas amigas, ou falando com vocês no Hábitos que Mudam, pra quem também perdeu aqui, o Hábitos que Mudam é minha comunidade no Instagram, com mais 700 mil pessoas, e de lá eu decidi vir também pro Spotify. Cara, a gente passa a maior parte do tempo fazendo as tarefas do cotidiano. A nossa vida é realmente formada por trabalhar, cuidar de casa, resolver pepino da vida adulta. E a sensação que dá é que a gente está o tempo inteiro sobrevivendo. E na nossa vez de ser adulto, as coisas estão muito caras, o mundo está colapsando, parece que tudo ao nosso redor está inflamado e a gente ainda tem a grande questão das redes sociais mostrando pra gente a vida de todo mundo, que faz com que pareça que a nossa é totalmente inadequada e que todo mundo consegue equilibrar os pratinhos, menos você. E eu, porque eu também sou impactada por isso. Só que a verdade é que a maioria das pessoas que não possuem privilégios, que não tem nada de mão beijada, enfrenta as mesmas barreiras que você. E as mesmas dificuldades. As pessoas continuam passando perrengue para pegar transporte. As pessoas continuam se apertando para pagar as contas, mesmo aquelas que têm um pouco mais, um salário um pouco melhor. As pessoas continuam se sentindo muito cansadas no fim do dia de ter que fazer a própria janta. Porque essa é a vida real. E essa vida real é chata e cansativa pra caramba. Mas a gente precisa entender que é ela. Na grande parte do tempo. Na maioria, né, dos nossos dias, é essa vida que nos preenche. E eu acho que a gente precisa entender esse desconforto como algo que não é tão problemático quanto parece. Se sentir desanimado é normal. Olhar para esse desânimo e fazer dele um grande espetáculo, não. Olhar para o dia de trabalho e pensar, cara, essa rotina não é a que eu quero para mim, é normal. Pensar num plano, mesmo que não seja executado nem nos próximos 6, 12, 24 meses, é a solução para você não continuar vivendo essa vida.
Mas também tentar fazer com que esse teu cotidiano não seja tão estressante é um trabalho seu. Eu falei isso no último episódio, ou num post, eu não sei, que eu tô um pouco perdida, sobre saber que algumas das coisas que a gente sonha, que a gente busca e que a gente pode realizar de mudança na nossa vida faz parte de um privilégio que nem todo mundo tem acesso. Nem todas as pessoas podem simplesmente decidir como elas vão coordenar a rotina delas, porque, pasme, existem pessoas que saem de casa às 5 horas da manhã e chegam em casa às 11 horas da noite. E que fazem isso há muito tempo. E que estão terminando faculdade, que estão em empregos diferentes, que moram muito distante das suas casas. Mas se você não faz parte desse grupo, você sabe que tem como resolver alguns problemas da sua rotina. E fazer dessa rotina algo mais sustentável, mais prazeroso. São pequenos ajustes que se tornam mais funcional. Para poder fazer o teu dia a dia, não ser o teu grande sonho encantado de que em algum momento vai ter um trabalho que não vai pesar. Porque não vai ter, ele sempre vai pesar. Gente, tem pessoas que gostam de lavar louça, tem pessoas que gostam de estender roupa, mas numa maioria, alguma das pessoas não vão gostar de tudo isso. É humanamente impossível que você, todo santo dia, cozinhe e fale, nossa, que bom essa parte de lavar a louça de tudo que nós sujamos. Não, cara, não tem como. Ainda que você seja muito grata por ter tido alimento, ainda que você seja muito grata por ter uma mesa cheia de família, de pessoas, sabe, rodeada ali de quem é importante pra você, isso não afeta, isso não muda. O fato de que é pesado não torna esses momentos menos significativos. E ser tão significativo não torna as tarefas menos pesadas. Mas tem formas da gente conseguir equilibrar esse pratinho e entender que isso também não é o fim do mundo. Tá todo mundo passando pela mesma coisa. Vou falar de mim. Eu sou mãe do Gael e em breve de mais 2 bebês. E eu sou empreendedora. A minha vida, ela gira muito em torno de equilibrar esses pratinhos, de fazer as coisas darem certo. Eu vim de uma realidade que muitas vezes no Instagram faz parecer que eu tenho algum privilégio, mas eu não tenho. Na verdade, eu conquistei muitos privilégios, mas eu não vim de uma realidade com privilégio. Eu moro numa área periférica, né? Eu moro, por mais que não seja as favelas do Rio de Janeiro, eu moro na Baixada Fluminense. Eu moro longe do centro da cidade, eu fiz todo esse perrengue de trabalhar distante. Os meus pais são empreendedores simples, não são empreendedores ricos, sabe, tá? Empreendedores que... minha mãe tem uma pensão, meu pai era camelô, tem um bar, e por aí vai. Empreendedor da vida real que precisa vender o almoço para comprar a janta. Então, e nós estudamos, né? Eu e a minha irmã, meus pais se esforçaram muito para conseguir pagar o nosso ensino de faculdade. Não estudamos em faculdade pública, porque obviamente a gente não tinha todas as habilidades para isso. Mas estudamos em faculdade particular e tudo mais. Enfim, eu dou muito valor para as coisas que eu conquisto na minha vida, porque tudo que eu vivo hoje já foi um sonho. Às vezes eu fico parado tomando meu café, olhando as pessoas indo trabalhar, e eu falo, mano, isso é muito desumano, tá chovendo muito. E alguém tá pegando trem muito cedo para poder abrir uma padaria, sabe, sei lá. Não, porque a gente sabe que o padeiro começa um pouco antes. Mas essa pessoa tá indo servir alguém, tá indo trabalhar para alguém, buscando o pão dela de cada dia. Eu já precisei sair muito cedo de casa. Eu já trabalhei muito longe. Então, a vida que eu tenho hoje é parte de um privilégio que eu sou muito grata por ter alcançado, mas que muitas vezes a gente esquece. E o que me irrita na minha rotina, assim, falando pra você, as coisas que me tiram do sério. Sabe o que me tira do sério? A imprevisibilidade do tempo das minhas tarefas. Eu sou mãe, quem é mãe vai me entender. O Gael não faz as coisas no tempo que eu gostaria, porque ele é uma criança de 8 anos, então ele demora mais pra fazer a tarefa. E ele não é culpado por atrasar o meu dia, porque atrasa. Às vezes eu vou fazer a comida num horário mais apertado, às vezes eu acabo tomando café mais tarde do que eu gostaria. Coisas assim que a gente, quem não tem filho, ainda não tem filho, que tá acostumado a ter o tempo todo pra si mesmo, sabe o quanto é gostoso. E eu também sou uma pessoa que gosta muito de ter o meu tempo pra mim, de coordenar isso. Isso me impacta muito. As tarefas de casa, do dia a dia, eu consigo fazer de boa. Minha pia não é cheia de louça, minhas comidas estão sempre prontas, minhas roupas estão sempre lavadas. Eu lavo roupa um dia sim, um dia não. E o que me irrita é da faxina. Eu não gosto da faxina. Se eu pudesse, eu teria uma faxineira toda semana na minha casa, mas eu não tenho. Eu tenho, no máximo, uma vez no mês. Eu já tive 2 vezes no mês, quando as coisas eram num outro formato, e agora eu tenho uma vez no mês. É uma coisa que me tira do sério, e eu preciso sempre me organizar para que isso não vire um problema. Isso é um privilégio,
porque a maioria das pessoas precisam, mesmo cansadas, arrumar a sua casa. Mas dentro da minha realidade, eu abro mão de algumas coisas. Então, é uma escolha, tá? Para ter uma vez no mês, para eu me sentir menos sobrecarregada trabalhando de casa. É como se eu pagasse pelas horas para eu trabalhar com mais sanidade. E aí, isso faz com que as outras tarefas fiquem mais leves para mim. Que eu consiga dar conta de não tornar a minha vida um grande caos. Porque apesar do grande caos, de trabalhar o dia inteiro, trabalhar quase 10 horas por dia, porque é isso, quem vive como eu sabe, tô sempre criando conteúdo. Por exemplo, tô gravando esse vídeo, são 6 horas da noite. Pra vocês terem uma ideia, tá? E ele entra às 6 horas da manhã pra vocês. Mas eu gosto dessa rotina. Porque depois eu vou assistir minha aula da pós, que eu tô estudando, mas que é uma escolha. É um privilégio conseguir fazer isso. E tudo isso não é eterno. Tudo isso é momentâneo. Tem semanas que eu tô muito atribulada de trabalho. Tem semanas que eu tenho muita coisa para fazer e eu não quero trabalhar com o que eu trabalho. Eu quero a parte gostosa, que eu crio conteúdo, que eu edito vídeo, que eu faço as artes, que eu penso em frases, que eu escrevo. Tem a parte onde eu sou professora, onde eu tenho as minhas mentoradas, onde eu atendo as marcas. E que são as partes que eu não tô fazendo a minha movimentação artística, sabe? Mas é parte, não é o todo. E não precisa ser um grande problema e também não precisa ter um grande ritual para fazer disso ser uma tarefa extraordinária. É uma tarefa, são as tarefas da vida, sabe? É só entender que aquilo é parte de um outro projeto maior, que tem a parte muito gostosa, sabe? E que dá para ficar melhor. Tudo na vida é desse jeito. E aí entra outro ponto, né, que eu falei nesse início, que é onde a gente encontra esse conforto. São nas nossas trocas, nas nossas relações. A nossa zona de conforto é a nossa zona verde. A nossa zona de conforto é a nossa zona segura. É o lugar onde você sabe que pode repousar e que pode descansar. E os nossos afetos, os nossos encontros, os nossos amigos, a nossa família é a zona de conforto mais gostosa que a gente tem disponível, claro, em relações saudáveis. Poder tomar um sorvete com a sua amiga, poder receber alguém na sua casa, poder comer uma comida gostosa feita por alguém, poder fazer essa comida gostosa, poder descansar, ter um momento de lazer, ter no seu dia uma pausa para ler teu livro. É nesses momentos, nessas situações que você tá na tua zona de conforto. É quando tu vai na tua roda de samba que tu tanto ama, é quando você vai pra praia, é quando você corre talvez com as suas amigas. Isso é zona de conforto. A vida, as nossas tarefas, é a experiência, é sobrevivência, é improviso, é fazer acontecer, é entender que o trabalho não é confortável, ele é desafiador. Ele traz movimento, ele lembra que a gente não sabe tudo, ele lembra que a gente não está preparado para tudo e que relação é difícil. Lidar com chefe é difícil, lidar com funcionário é difícil. As tarefas de casa te lembram que comer é muito bom, mas limpar às vezes é difícil. Mas dá para ser grato por uma coisa e ainda assim achar chato fazer aquilo todo dia, não tem problema não. E ainda assim, quando for dormir, agradecer e se achar uma grande bobona por estar reclamando de uma coisa que é tão prazerosa, sabe? Ser mãe é muito bom, mas vai ter a parte difícil, mas vai ter a parte muito boa, que você vai sentir aquele cheirinho e vai falar assim, cara, muito obrigada por isso. Se relacionar, a parte boa, todo mundo quer. A parte difícil é a construção. A parte difícil é ter que ensinar o outro, porque às vezes nós mulheres, eu não gosto dessa palavra ensinar, mas muitas vezes é conduzir sim o outro a entender como você funciona para que não haja ruído e facilitar esse entendimento é chato demais. Como assim as pessoas não vieram prontas, não nasceram prontas ou simplesmente não estão prontas quando se relacionam? Tô falando para você educar homem velho, sabe? Ou mulher velha, não é esse o ponto. Mas vai ter dificuldade. Quem te fala o contrário não construiu uma relação. Quem te faz acreditar que o trabalho só tem parte boa, mesmo amando o que faz, não vive do trabalho. Quem te faz achar que a relação não tem dificuldade porque é uma relação saudável e estável, não tá vendo o que acontece. Quem te faz acreditar que a maternidade é só sorriso, não tem birra, não tem choro, não tem privação de sono, tá querendo te enganar. Porque tem tudo isso. E ainda assim tem muito amor. A zona de conforto é o lugar que você volta sempre que você
precisa se concentrar em você, sempre que você precisa se lembrar que tem muito mais razão, apesar de toda a dificuldade que é a vida. E por outro lado, te falar uma coisa, bem pertinho de vocês aqui, vai ver essas vitaminas, vai fazer um check-up, aproveita que a gente tá em junho, daqui a pouco é julho, minha gata. Vai fazer um check-up. Como vocês gostaram muito no penúltimo podcast que eu falei de coisa de feia, então vou te falar mais uma coisa de feia, tá? Outra coisa que pessoas feias fazem, mas nós não somos feias. E a gente não vai fazer mais. Vai ver se tu tá com as tuas vitaminas direitinho, se tá com B12, magnésio, tudo certo, funcionando pra você. Porque às vezes esse teu desânimo, essa tua indisposição, é vitamina faltando nesse corpo. Tá? Porque não é normal achar tudo chato o tempo todo, não. Não é normal estar o tempo inteiro reclamando de coisa que você já sabe fazer, que você já sabe que é a vida. Então, às vezes, o que tá te faltando é vitamina, o que tá te faltando é exercício. O que tá te faltando é organizar essa casa, forrar essa cama, tirar essa louça, dar uma geral, desentulhar, destravar, destralhar essa gaveta. Destralha a gaveta. Faz check-up para ver se as vitaminas estão em dia, sim. Volta pra academia, arruma essa cama, areja esse quarto, limpa esse rosto, faz esse cabelo, coisas pra você sentir que tá viva, coisa pra você se sentir orgulhosa de si mesma, organiza tuas tarefas, tua mesa de trabalho, para de ficar até tarde nas redes sociais o tempo todo, achando que tua vida é a única ruim, melhor falando. Não é nada disso não, é só porque tem umas coisinhas pra organizar que tu tá deixando de lado. E aí tudo parece um peso maior do que é. Eu espero que esse episódio fale com você, te faça perceber a diferença dessas duas coisas. E que você busque mais momentos de prazer e que você crie mais conexões verdadeiras e esteja presente nos encontros na sua vida e comprometida, antes de tudo, a ter momentos de descanso. E não negocie com isso. Te vejo na próxima segunda. Compartilhe e comenta, garota, porque senão não sei se tá fazendo sentido e eu me sinto desprezada e falando sozinha. Em julho tem a abertura pro Hábitos Club, minha comunidade, onde você pode fazer parte do Clube do Livro, assistir os meus cursos, ter encontros mensais comigo, ter clube de hobby, acesso a todos os meus materiais e muito mais. Um beijo.